Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate, que está de olho também nas eleições de 2010. Vote consciente, dia 31 de outubro, faça valer seu voto. E vamos cobrar de quem será eleito. Nós estamos recebendo hoje nos nossos estúdios Douglas Barros, ele é filósofo, tratando o tema segundo turno das eleições para a presidência da República. Douglas, por que, na sua opinião, discussões eleitorais sempre desviam para esse rumo de apelações, de desencavar mortos, enfim, sempre há um candidato forte de esquerda ou do centro-esquerda? Por quê? Olha, como nós conversamos no bloco anterior, um dos aspectos muito importantes na estratégia dos candidatos é aumentar a rejeição do seu adversário. Então, esse empenho todo da candidatura do José Serra, por exemplo, em taxar a Dilma como inexperiente ou incapaz, ou como favorável, como disse a mulher dele, né, que ela matasse criancinhas, ou da candidatura Dilma de apresentar o Serra como um candidato autoritário, que não tem uma visão a favor dos pobres. Todas essas opiniões, ou manifestações, elas se dirigem no sentido de desmistificar os candidatos e de aumentar a sua rejeição perante o eleitorado. O efeito disso, ele é um efeito importante, porém isso obscurece o debate principal, que é o debate acerca dos projetos, claro, que é o debate propositivo, o debate positivo, digamos assim. Deveria ser. Que deveria estar na pauta. Então é uma pena que os candidatos gastem um tempo enorme do programa eleitoral, que é um tempo que o Estado desconcede, né, para que eles apresentem a sua plataforma e façam e gastem esse tempo precioso, né, insultando o outro candidato. Isso, para mim, é algo que não faz, vamos dizer assim, jus à qualidade da democracia no Brasil. E é apelativo também, Douglas? Sim, o conteúdo sempre é apelativo, ele desmerece, né, parte do pressuposto de que o outro candidato ele não é portador de qualidades, e é muito difícil que isso aconteça. Quer dizer, os candidatos, para chegarem ao ponto em que chegaram, eles têm qualidades. O público, quer dizer, a Dilma recebeu quase 47 milhões de votos, e é como se isso não fosse nada. O Serra recebeu 32 milhões de votos, e como se isso não fosse nada. Acho que a melhor condução não é essa. A melhor condução para o eleitor é a discussão propositiva, e nestas eleições há dois projetos em jogo. Há dois projetos de condução do Estado, de condução dos direitos trabalhistas, de condução de políticas públicas, e é isso que tem que estar claro para o eleitor. O eleitor, quando vota, ele tem que estar votando consciente de que quero tal modelo e não quero outro modelo de condução dos negócios do Estado. E o respeito deve a você, eleitor e telespectador, né? Esse é o respeito que você deve merecer, né? E não essa discussão, muitas vezes apelativa, que estão em jogo muitas vezes. De que modo, Douglas, o trabalhador e o eleitor em geral deve interpretar o bombardeio de pesquisas eleitorais às vésperas das eleições e a forma, Douglas, como a mídia as publica, que você já citou no primeiro bloco? Olha, eu acho que o eleitor ele deve se pautar com muita cautela, porque essas eleições serão eleições em que os resultados eles serão resultados muito apertados para o vencedor e para o perdedor. Portanto, a disputa nessas semanas, tempo que falta para a eleição, será uma disputa acirrada, e nenhuma das pesquisas que são, vamos dizer, publicadas, ela é publicada, a forma como se publica é, vamos dizer, absolutamente isenta. Tendenciosa? Não. Nós podemos dizer que elas exploram mais certos aspectos. Nós não podemos dizer com segurança que essas pesquisas elas sejam metodologicamente falsas. Tá. Porque os institutos têm, de fato, que preservar a sua imagem. Claro, claro. Mas nós podemos dizer o seguinte: a forma como se exploram os resultados das pesquisas, os números captados, isso sim é um aspecto que jornais A ou B têm preferência por candidatos. Isso não é algo que dos próprios jornais eles manifestam essa preferência, e a forma como exploram os dados das pesquisas nas manchetes, principalmente nas manchetes, reflete essa tendência e essa opção dos jornais. Sim. Eu não parto do pressuposto de que a mídia seja isenta, de que a mídia seja apartidária, de que a mídia seja... Eu parto do pressuposto de que as opções dos editoriais, as opções
das redações, elas também aparecem no conteúdo das matérias. No conteúdo, porque, na verdade, se trata de empresas jornalísticas que têm interesses empresariais. Esses interesses empresariais, eles apontam para tais ou quais direções. E essas direções, elas são mais afiadas com candidatos A ou B, né? Então, eu acho que todas essas empresas de mídia, pelo menos as mais conhecidas do público e que chegam à nossa casa, elas são empresas de mídia que têm interesses comerciais, interesses empresariais, e esses interesses estão ligados a candidaturas também. Elas, evidentemente, algumas delas não publicam isso. Mas o que nós podemos perceber é que as suas preferências, elas não aparecem claramente no conteúdo das matérias, mas elas aparecem, por exemplo, no caso das pesquisas, vamos dizer assim, no destaque que se dá a determinados dados coletados, né? Não tiramos a credibilidade, como você bem disse, dos institutos que fazem as medições aí, as previsões de um candidato ou outro. Mas percebemos nesse primeiro turno, inclusive, podemos até citar que já foi definido, a questão do Senado aqui para São Paulo, né? Se dizia que o Netinho do PCdoB estava na frente, a Marta em segundo e o Aloysio Nunes em terceiro, e teve essa mudança no quadro, ou seja, o Aloysio foi bem votado, depois logo em seguida a Marta, e ficou em terceiro, ou seja, o primeiro foi para terceiro. Então, às vezes o Instituto também tem um pouco de falha assim, seria muito falso da minha parte dizer que não, é tudo certo, não. Sempre tem os seus erros, por isso que a margem de erro de 2 para cima, mas esse erro aí foi muito gritante. Teve outros exemplos, outros governos, enfim, ficaríamos até a noite tratando dessas questões. Douglas, nós vamos encerrar esse segundo bloco, que nós vamos voltar ao terceiro bloco, falando dos projetos de interesse dos trabalhadores. Você que nos assiste, quer saber também quais são os projetos de ambos os candidatos para que ponha em prática totalmente interesse seu, trabalhador e trabalhadora que nos assiste. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail, participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nosso convidado é Douglas Barros, filósofo, tratando o tema segundo turno das eleições para a presidência da República. Vote consciente, 31 de outubro. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.